Hoje é com muita alegria que nós, da Evangelização Infantil, estaremos aqui com as nossas crianças, a Eloá, a Maite, o Henrique e o Henrique. E a gente vai fazer a nossa prece de abertura. Hoje a gente vai fazer essa prece como a gente faz lá na Evangelização Infantil, para vocês perceberem um pouco e como é essa dinâmica que a gente está aqui toda segunda-feira trazendo para essas crianças o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então vamos lá, crianças. A gente vai fazer primeiro a nossa música, que é uma música muito bacana. Então gostaríamos que vocês que estão aqui na nossa frente nos ajudem também. Tá bom? A gente vai cantar e a gente vai ter som. Então, caprichem. Vamos ver quem vai fazer mais bonito, né? Se serão os papais ou se serão nós. Bora ver? Vamos lá? 1, 2, 3. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Contente estou, caminhando eu vou. Deus é bom pra mim. Agora vamos fechar os nossos olhos e vamos nos sentar confortavelmente e sentir toda essa luz que está no nosso ambiente, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por estarmos aqui mais uma noite na nossa casa para ouvirmos as nossas lições que o nosso Mestre irá trazer para os nossos corações. E vamos pedindo ao nosso Mestre toda essa luz invada o nosso coração e façamos juntos a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos e guardai-nos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Boa noite, boa palestra a todos nós. Maravilhoso. E com alegria a gente recebe o nosso irmão Antônio Bellini. Muito obrigado, Bellini, pela presença. Fique à vontade, tá? Só deixa eu entrar. Boa noite a todos. Eu também estou com um pouquinho de irritação na garganta, incomoda, né? Mas aí, se Deus quiser, vai dar certo. O tema que eu escolhi hoje foi o verdadeiro sentido do Natal. Porque nós já estamos chegando perto, né? Já está quase dia 24, hoje é dia 9, né? E então, o Natal é assim, a gente vê que o clima, o ar parece ficar mais leve, tudo começa a mudar. A gente começa a ver as coisas, a primavera, com um olhar, com mais brilho no olhar, o convívio com as pessoas, não só com os familiares, mas com todos, principalmente o pessoal do trabalho, né? Então, a festa, troca de presente, o que nós fazemos? Vamos nas lojas, compramos presente, presenteamos, presente simples, presente sofisticado, e também aquelas comidas saborosas que nós fazemos, né? Carneiro, leitão, chester e muitas outras coisas. E bebidas também, o qual nós devemos tomar cuidado com as bebidas quando tiver álcool.
Eu tenho o hábito também de falar, recordando os natais com Chico Xavier. Eu creio que muita gente conhece o Chico Xavier. No dia 24, ele reunia ali em Uberaba mais ou menos umas 12 pessoas. Eles iam de carro até um certo ponto visitar a periferia, aquelas casas humildes, casebres, pessoas pobres, pessoas até miseráveis. E é onde ele levava cesta básica, levava até material escolar para as crianças, e ele não tinha pressa. Entrava ali naquelas casas humildes, conversava. Ele fez isso durante vários anos, fazendo essa visita. E a gente vê que isso é um exemplo que ele deu. E tinha uma família ali, que eles falavam que essa senhora tinha o hábito de preparar chá de erva cidreira, chá de erva doce, e ele gostava muito de tomar esse chá. Ele tinha o hábito também, depois que ele já terminava, que ele ia embora, depois de deixar o atendimento ali, ele dobrava algumas notinhas de dinheiro, bem pequenininha, e colocava no paletó dele, no bolso paletó. E na hora de ir embora, quando ele cumprimentava, esse dinheiro deixava para aquela pessoa. Aquilo era a maior alegria, né? Somente para as pessoas naquele estado. E o Chico Xavier fazia também aquela sopa que eles faziam lá na casa espírita, que onde ele frequentava. E hoje muitas casas espíritas ainda fazem isso. Eles têm esse hábito de fazer marmitex, de entregar para todos esses irmãozinhos que necessitam. Que trabalho lindo, né? E tem também presentes, né? Eu sou ali da Associação Espírita Allan Kardec. Esse ano agora, além das 370 cesta básica, vai ter presente para mais ou menos acho que 600 crianças. Todo mundo já colaborou ali, já preparou até os embrulhos para dar esses presentes para essas criancinhas. Bom, o aniversariante é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós devemos, né? É que nós tomamos Ele como modelo e guia. E desde o começo, quando Ele tinha 30 anos, que Ele começou as pregações dele, e aqueles prodígios, uns falam milagres, outros falam prodígio, outros coisa inusitada, coisas que não acontecia na época, e que também a medicina não curava. Nós sabemos que ele curou cegos, paralíticos, coxos, endemoniados, todos os tipos de problema psicológico ele realizou, sem utilizar remédio, né? E é claro que hoje nós necessitamos de remédio. Nós temos remédio até contínuo, né? Tem muitas pessoas que tomam para pressão. Vai chegar um dia que todos os seres humanos eles vão estar evoluídos de uma forma que eles vão conseguir se curar a si próprios, né? Nós sabemos que o magnetismo existe em muitas pessoas. E no futuro vai ser assim, depois de muitas reencarnações. E nós sabemos que o Cristo também, para chegar ao que ele também foi criado simples e ignorante. Mas depois de muitas reencarnações, ele chegou ao que é hoje. Nessas esferas, e ele é o nosso governador. Ele começou no início a reunir alguns discípulos, Pedro, Tiago, João e outros, né? E vamos fazer uma pergunta, qual foi o primeiro prodígio que Jesus realizou com 30 anos? Quem sabe? Vamos ver quem lê a Bíblia. Transformou água em vinho. Aonde? Em casamento. Um casamento, festa de Caná, né? E aí a gente fica pensando, mas aí ele transformou a água em vinho, ele pediu, a mãe dele falou, filho, o vinho era a bebida mais
consumia na época, né? Era vinho, com certeza, vinho bom. Devia ter o vinho que não era tão bom também. O noivo aí do casamento está falando que já acabou o vinho. Aí, o que aconteceu? Ele pediu que trouxesse 6 potes não é de barro, é de aquele outro material, né? Traga esses 3 potes aqui, de pedra, perdão. Tinha mais ou menos 80 ou 100 litros cada um. E ali, como ele fez, como realizou, nós não sabemos. É claro que a energia, o fluido cósmico universal, que ele usava isso também sempre quando ia realizar as curas. Aí, esse vinho, essa água se transforma em vinho. E a gente brinca, com certeza foi um vinho de boa qualidade, semelhante a esses vinhos que dizem que o padre bebe, né? Ou vinho puro mesmo, que não deve ter deixado embriagado, deve ter deixado alegre, festivo, e teve uma boa festa. Ali estava assim, ele, os 12 apóstolos, não era proibido ter festas e beber, salvo que se beba com moderação. Eu vou falar agora um poema que o Chico Xavier recebeu da poetisa Maria Dolores. É uma história muito interessante de um senhor, Simeão, que ele viveu muitos anos assim, numa casinha pobre, e ajuda a caridade que ele praticava. Simeão, deixa eu para cá para mim ver a hora. Simeão era muito moço ainda quando escutou a história de Jesus. E acendendo esperança na alma linda, inflamou-se de fé, amor e luz. Morando numa choça da montanha, junto de antiga estrada sem vizinho, era a bondade numa vida estranha, o amigo dedicado aos irmãos do caminho. Lia os ensinamentos do Senhor, mas afirmava precisar de ação que lhe exprimisse o grande amor na fé que decidira praticar. Na pequena morada pobre e agreste, cavou no solo um poço, água de mina, que ele, olhos em luz e sorriso na face, oferecia a quem passasse por lembrança de paz da bondade divina. Viajores a pé, na vereda escarpada, se chegavam ali no entardecer, podiam descansar das fadigas da estrada, ouvindo Simeão que os fazia viver. Casos da natureza simples e selvagem. Era a história das aves de viagem que parava por lá na primavera, a descrição dos melros e dos ninhos que defendiam valorosamente os frágeis filhotinhos. A saga do pardal inteligente que lhe comia as uvas do quintal, em seguida falava aos interlocutores das lições de Jesus, da beleza das flores, do sol no amanhecer e das flautas do vento. E se alguém lhe indagava de onde vinha para a estreita choupana que o detinha, explicava de jeito improvisado que ele fora, ao nascer, um pequeno enjeitado às portas de um convento, crescera trabalhando em lavação de prato, mas amava Jesus de tal maneira que, homem feito, o mosteiro lhe doara o recanto de mato na montanha empedrada e os restos da tapera abandonada, onde ele cultivava uma antiga parreira. Quando a noite avançava, o irmão do caminho, colocando em trabalho a candeia de azeite, dava a cada viajante a tigela de leite que provinha das cabras que criava. Mas não ficava nisso. Fizera Simeão um compromisso. Recordando Jesus ante os primeiros doces seguidores, lavava os pés de todos os viajores. Logo após era enfim uma prece ligeira, antes que cada um tomasse a própria esteira. Simeão alcançara os 80 janeiros, trabalhando e servindo dia a dia, sem quaisquer outros companheiros que não fossem viajantes, a pedirem pousada, companhia, uma noite de paz ou um copo de água fria. Certa noite chuvosa, escorado a um bordão, de corpo recurvado para o chão, o estimado velhinho sentia-se sozinho.
De quando em quando abria a porta. Podia haver alguém varando a noite fria e morta, mas não via ninguém. Era Natal, quase ninguém saía dos recessos do lar, a fim de relembrar a noite que trouxera o grande dia. Antes de recolher-se, Simeão, meditando em Jesus, colocou sobre a mesa uma flor lirial da natureza e depôs sobre ela, qual medalha singela, uma efígie miúda de criança com Jesus pequenino na lembrança. Em seguida deitou-se fatigado, deixando a muito custo o apoio do cajado. O velhinho velava, ouvindo a voz do vento. Lá fora o temporal fizera-se violento. Alta noite, uma voz chamou baixinho. Simeão, Simeão, meu irmão do caminho. Quem sois vós? Respondeu interpelado. Um peregrino desacompanhado. Rogo pousada, irmão, clamou o forasteiro. Ergueu-se devagar o cansado hospedeiro, fez luz, abriu a porta, mas o vento apagou a chama semi-morta. Entrai, disse o velhinho, agora sei que não estou sozinho. Acendendo de novo a mecha da candeia, ante o brando clarão que renasce e se alteia, vê o recém-chegado a se acolher num canto. Era um homem de rosto triste e doce, calado qual se fosse alguém a ouvir-lhe os próprios pensamentos. Simeão enxergou-lhe os pés sangrentos, os cabelos molhados, a tristeza, fez fogo para dar-lhe leite quente, e ao estender-lhe a humílima tigela, indagou-lhe o viajor por que a flor singela que ele notava sobre a mesa em frente. Simeão respondeu ao peregrino, estamos no Natal, e muitas vezes penso que nossa Mãe do Céu, em seu amor imenso, era uma flor de Deus, dando à luz um menino. O homem sorriu, sem nada comentar. O velhinho, entre passos mal firmados, sempre movimentando a luz acesa, trouxe a bacia de água morna e leve, mergulhando-lhe os pés ensanguentados, ao ver-lhe os dedos maltratados, disse ao viajor, tomado de surpresa, quanto sangue verteis, como tendes andado? Deu-lhe o estranho viajante esta resposta leve. Deus te abençoe, amigo, a assistência bem-vinda. Creio que devo andar por muito tempo ainda. De joelho, Simeão, em lhe lavando os pés com infinito carinho, a refletir nas pedras do caminho, ao lhe tocar nas crostas das feridas, a fim de removê-las, viu que as chagas abertas eram 2 estrelas. O velhinho assombrado buscou fitar-lhe as mãos com ternura e respeito, e viu que estavam nelas grandes marcas da cruz, luminosas e belas, ampliando o fulgor que lhe envolvia o peito. E ele grita, chorando de alegria, Jesus, sois vós, Jesus? E o Senhor, levantando as mãos em luz, disse, abraçando o ancião, vem a mim, Simeão, é chegado teu dia de repouso e de luz no mais além. Simeão esqueceu a velhice e o cansaço, e pousou a cabeça em seu regaço. Depois do amanhecer, outros viajantes chegaram como dantes, pedindo água, descanso, reconforto, mas viram que Simeão, o irmão do caminho, de joelhos, parado ali sozinho, muito embora sorrisse, estava morto. Que desencarne mais feliz! Quem que gostaria de ter um desencarne desse, né? A gente sabe que nós aqui nascemos, crescemos, casamos, vivemos muitos anos, depois desencarnamos novamente, voltamos para o grande além, onde continua o trabalho, né? Não para, continua o trabalho ali do outro lado. Aqueles que gostam de trabalhar vão continuar, e os que não gostam vão ter que trabalhar também. A gente brinca, né? Mas a evolução continua.
Nós já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Então a gente não precisa ter medo também, né? Quem tem medo aqui de morrer? Levanta a mão. Até eu tenho. A gente brinca, né? Nós sabemos que a vida continua, mas nós esquecemos, quando nós retornamos na reencarnação, o que acontece? Nós lembramos de alguma coisa? De que fomos na outra, na outra e na outra? Não lembramos. Ainda bem que Deus dá o esquecimento, né? Tem algumas pessoas que são mais evoluídas, que eles já diz que deu certo de lembrar, né? De fazer aquela terapia de vida passada lá. Muitos aconselham não fazer isso não, porque não... Para que saber, né? Se não foi muita coisa, se não foi assim tão importante, se não foi o rei, rainha, tudo bem, isso não foi. E normalmente, né? Terra, expiação e provas. Regeneração a caminho. Então, se nós sabemos que aqui é assim, então não é necessário saber, né? O importante é viver o presente agora, procurar viver bem, fazer bastante caridade, porque fora da caridade e do amor, realmente não há salvação. Os 2 mandamentos, ama a Deus e ama o próximo. E se nós fazermos isso aí, todo mundo, o mundo inteiro, né? A população toda, mundial, esse mundo já estaria um paraíso, né? Se todo mundo seguisse esses 2 mandamentos. E o que nós devemos, né, fazer sempre? Tomar cuidado, né, nas nossas atitudes, nas escolhas, porque nós temos livre-arbítrio. Mas as escolhas é que é perigosa, né? Escolha de tudo que se acontece no dia a dia. Pedimos sempre estar fazendo oração para que nós não erramos tanto, né? Porque corrigir atitudes, auxiliando-nos a atrair os benfeitores espirituais. Nós temos um anjo guardião que pode nos guiar também, que nos leva. Que hora que está ali? 8. Bom, gente, falando, tem uma passagem que eu gosto muito da Bíblia. Nós sabemos que quando Jesus reuniu os discípulos, ele falou, ó, ide pregar o evangelho a todas as criaturas, fazei o bem, se puder ressuscitar, ressuscita. É claro que só ele que conseguiu, né? E a explicação é que praticamente não estava bem morto, estava dormindo, né? O Lázaro e mais alguns lá que ele trouxe à vida. É claro que também Jesus tinha e tem esse poder, né? Que Deus é o Criador e estava em sintonia com ele sempre. E Jesus era um homem de oração frequente, persistente, prevalente. A gente fala assim, puxa, Jesus ensinou o Pai Nosso. Tão evoluído, um espírito benevolente e precisava orar. Jesus orava? Sim. E se ele, com toda aquela evolução, fazia oração, imagina nós aqui, né? Que ainda estamos engatinhando ainda. Nós precisamos orar e muito mais. E nós devemos orar também por aqueles que morreram, parentes, amigos ou outros qualquer. Precisamos. E aqueles espíritos assim, que estão no umbral, que estão no vale do suicida, ou que estão numa situação difícil, a oração faz um bem enorme para eles. Eles sentem, eles necessitam dessa oração. E nós devemos fazer mesmo, sabe? Nas nossas preces ali, pedir para a gente, pedir para os familiares, pedir para quem está no hospital, mas ore também para esses desencarnados. Né? Nós sabemos, através de Allan Kardec, através de Chico Xavier, através dos benfeitores, que estão sempre, e esse monte de livro que o Chico psicografou, que nos ensina, que nos traz tudo isso aí, né? É a bendita doutrina espírita que nos traz isso, que nos ensina. Jesus Cristo, um certo dia, ele convidou 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, e eles subiram no Monte Tabor. Alguém já viu falar na Transfiguração? A Transfiguração, talvez muitas pessoas não vai lembrar agora o que é. Eles subiram nesse monte, e Monte Tabor. E quando chegou lá, aconteceu umas coisas extraordinárias. Primeiro,
apareceram para ele dois personagens bíblicos de 1300 anos antes dele. Quem sabe quem foi? Dois que viveram no passado. Vamos ver quem lembra. Quem que recebeu os 10 mandamentos? Moisés. Moisés e Elias. Olha que coisa. Eles apareceram ali, materializaram, eles vieram em espírito, porque eles tinham já desencarnado. E Pedro, Tiago e João assistindo aquilo. E uma nuvem flutuou em cima deles, sobre eles, e uma voz falou: este é o meu filho amado, a quem muito me comprazo, e muito estimo e amo. Escutai-o. Essa voz de quem foi? De Deus. Deus, em espírito, falou ali. E aí o Pedro viu que a conversa deles não está escrito na Bíblia nenhuma, mas depois Jesus fala alguma coisa. E ele falou assim: mestre, não é bom que nós façamos aí 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés e Elias, para que vocês fiquem conversando? Aí Jesus falou: não, Pedro, não é necessário. Daqui a pouquinho eles já retornam o espaço, né, na parte espiritual. E ele falou assim também, Jesus, e outra coisa, quando descer lá embaixo, porque tinha uma multidão lá embaixo aguardando ele, não é para falar para ninguém, somente depois da crucificação e da ressurreição. Porque Jesus, depois que ressuscitou, sofreu na cruz tudo, né? E ele ainda ficou alguns dias aqui, parece que 200 dias, né? E ainda ensinando, e depois que ele retornou. Bom, e falando no nosso Mestre Jesus, e sabemos que tem muitas pessoas hoje ainda que não acreditam em Jesus, que não seguem. Normalmente lá no Oriente, eles estão aguardando, alguns ainda aguardando a vinda do Messias. Não tem lá? Eles esperando? Já veio, já foi. E ele disse: estarei convosco até o fim dos séculos. No entanto, moro no coração da caridade. E tem uma carta, Retrato de Jesus, escrita por Públio Lentulus. Quem já deve ter ouvido falar no Públio Lentulus, né? Que no passado, depois ele foi um escravo, nestor de uma encarnação, depois padre Anchieta, e ele é também um instrutor espiritual de Chico Xavier, que diz assim, em Roma, no arquivo do Duque de Cesadini, foi encontrada uma carta de Públio Lentulus, legado na Galileia, do imperador romano Tibério César. Eis a carta, que é um retrato fiel de Jesus. Existe nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade. E os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas que nela se acham e que nela têm estado. Em verdade, a cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, realiza prodígios e milagres. Em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa bem madura, distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. O seu rosto é cheio e o aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor bem moderada. O nariz e a boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longos, mas separados pelo meio. Seu olhar é muito especioso e grave. Tem os olhos graciosos e claros. O que surpreende é que resplandece no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Dizem que nunca ninguém ouviu rir, mas algumas vezes a chorar. Tem os braços e as mãos muito belos,
na palestra, ele contenta muito, mas o faz raramente. E quando dele alguém se aproxima, verifica que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma rara beleza, não se tendo visto por essas partes uma mulher tão meiga, tão bela. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo assim, porém em sua presença falando com ele, temem e admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por essas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina esse Jesus. Muitos judeus o têm como divino, e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade. Dizem que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e muita saúde. O que vocês acharam desse retrato de Jesus? Alguém já leu? Ela foi publicada já faz um ano. Foi encontrada aí os pergaminhos daqueles tempos ainda no Mar Morto, e que, é engraçado, né, que o Emmanuel, Publio Lentos, naquele tempo já gostava de escrever, né? Até a redação dele, a descrição foi muito boa, né? E ele teve mesmo com ele, e a filha dele, acho que é Flávia, né? Não lembro o nome dele, ela estava com uma enfermidade muito, muito grande, e ele procurou Jesus. E talvez ele era um dos perseguidores dos cristãos também, mas por ter acontecido isso e curou a filha dele, então ele passou a ser um defensor também. Aí eu fico pensando, ele deu a descrição da característica externa dele, da beleza física, do adiantamento moral, das curas que ele realizou, que ele realizava. Agora eu fico pensando, se ele na época tivesse clarividência, a visão de ver a aura, ele ia ver a aura de Jesus Cristo brilhando que nem o sol praticamente, né? Ou as cores do arco-íris em todos os cambiantes, e esse brilho, normalmente na hora que realizava a cura, é na hora que os fluidos cósmicos universal se aproximava dele, vinha até ele, e Deus guiando tudo isso, fazendo que acontecesse isso. E Jesus nos aconselhou também, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. O fundador, estudando, eu vendo esse livro do Humberto de Campos, né? Nosso livro espírita, o fundador da doutrina dos espíritos foi Jesus, no cristianismo primitivo. Por quê? Até o Humberto de Campos fala que ali na casa de Pedro, quando eles começaram a se reunirem, aquela casa humilde do apóstolo Pedro, à noite, eles falavam, Jesus falou, agora nós vamos sentar aqui, né, nesses bancos todos aqui em volta dessa mesa, e nós vamos ter a reunião dos espíritos. Dá para acreditar? Isso quer dizer que já tinha assim, a mediunidade ali, tanto que os apóstolos, teve o Pentecoste, né, falavam línguas, manifestou espíritos ali. E Jesus falou também que agora vocês não estão aptos a entender tudo que eu estou falando, mas eu mandarei um outro Consolador. E o Consolador veio depois, em 1800 e pouco, através do Allan Kardec, que codificou, que participou, que juntou várias mediunidades de vários países, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, dos Médiuns, que é essa fonte aí que nós temos, que nós estudamos. Então, e ali ele que começou. Não começou assim, vamos falar, o Espiritismo, porque essa palavra não existia ainda. O Espiritismo começou a existir depois de Allan Kardec, né? Que os Espíritos deram esse nome. Mas a comunicação, a doutrina dos Espíritos já existia. Tanto que Moisés também, né? Quando no Monte Sinai ele recebeu as tábuas da lei, foi praticamente uma psicografia ali que Deus gravou nas pedras.
É verdade? Naquele tempo eles falavam que a comunicação era proibida, mas depois que Jesus veio, que teve até a aparição de 2 espíritos ali no Monte Tabor, na Transfiguração, então a gente vê que Jesus aceitou isso. E ele falou, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Bem, os mensageiros espirituais aqui, né, pois tem um tratamento ali, são um trabalho dignificante, que é tudo feito em nome de Jesus. E para nós finalizar, vou falar só um poeminha de 1 minuto e 20 segundos, que a Maria Dolores recebeu do Chico Xavier, que chama Cantiga de Natal. Eis o Natal brilhando novamente. Sob as lembranças em que me aprofundo, revejo-te, Jesus, sobre a palha singela, no grande alvorecer, iluminando o mundo. Torno a escutar os anjos e os pastores, na divina canção que o tempo nos descerra. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens, boa vontade para toda a terra. Parece-nos reter na estrela inesperada a resposta de Deus à profecia, enviando às nações a lei do amor em celestes mensagens de alegria. Os séculos passaram muitas vezes, vendo o império da morte em lutas fratricidas. No entanto, quanto mais a treva surge e passa, mais domina, Senhor, em nossas vidas. Sabemos nós que a inteligência humana, senhoreando agora a ação de nobres gênios, arma novo conflito em que se apaguem os ódios e ambições de passados milênios. Entretanto, no mundo o amor se estende, o progresso do bem se espalha e avança, unem-se os templos para a mesma fé, a caridade é luz de socorro e esperança. O Natal reaparece, a terra inteira renova-se ao clarão de sol renovador e cantamos Jesus, sentindo-te a presença, louvado seja Deus, bendito seja o amor. Eu peço desculpa para vocês, que quando a gente está assim com a garganta irritada, seca até o lábio, né? Até o beiço seca, por isso que eu estou tentando molhar ele de vez em quando. Vocês me desculpam, tá? Eu não sou assim, não fico me lambendo tanto, não. É que não tem jeito, né? Mas você está com um pouco de tosse, devia ter passado uma manteiga de cacau, mas na hora eu nem pensei nisso. Gente, ó, eu vou pedir só uma coisa assim para nós, aqui rapidinho, já vai começar lá, né? Um abraço fraternal faz um bem muito, muito grande para a gente. É como se a gente está perdoando, a gente está desejando, está pedindo para que nós tenhamos esse ano também, vamos mentalizar, um bom Natal, um bom Ano Novo, bastante saúde em primeiro lugar, e depois dinheiro no bolso, que é importante também. Normalmente fala muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Então é bom que nós tenhamos bastante saúde primeiro, bastante energia para trabalhar. Vamos ajudar famílias, até porque Jesus falou, ó, ide e socorrei as viúvas, as crianças desamparadas, os pobres, os necessitados. Isso foi o conselho que Jesus deu aos apóstolos. Se puder curar os enfermos, se puder fazer oração e prece, faça. E continua seguindo, amando a Deus e o próximo. Vamos dar um abraço fraternal e nós encerramos e depois vamos para esse trabalho bendito e abençoado que tem aqui. Pode dar um abraço, não tem pé. Abraça quem está do teu lado. Sempre é bom trocar essa energia, né? Muito obrigado, viu, Antônio, pelas palavras, pela mensagem.
estamos vivendo, como Ele nos trouxe, o advento do Natal. E quantas reflexões fazemos normalmente nessa época, que geralmente muda-se até a energia de todos. A grande maioria ficam mais pacientes, mais amorosos, mais tolerantes, se abraçam, se trocam lembranças, conversas. O que podemos refletir nessa noite? Por que não estender essa energia do Natal pelo resto dos 364 dias do ano? Por que não lembrar do aniversariante todos os dias? Buscar a sua presença, sentir a sua presença, agradecer a Ele a proteção, o amparo, o direcionamento. Gostaria de deixar a cada um nesta noite que possa retornar aos lares refletindo quando Jesus nasceu em meu coração. Para que cada um de nós possa buscar a compreensão desse momento e ao longo do ano de 2026 buscar falar o bem, viver o bem e praticar o bem, pois é tempo de amar. E rogamos a Ele, a Deus nosso Pai, com sua infinita bondade e misericórdia, que continue nos envolvendo no decorrer dessa semana, em perseverança, resiliência, serenidade. Que assim seja. Graças a Deus.